Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A Cúpula da Rocha, também conhecida como Domo da Rocha, é uma mesquita islâmica construída no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, datada do século VII depois de Cristo, e é considerada um dos sítios mais sagrados do Islã. A sua cúpula dourada é um dos maiores atrativos em toda a cidade e reflete a luz solar a grandes distâncias, o que chama bastante atenção. O local onde a cúpula foi construída não é um terreno qualquer. Não foi escolhido a esmo, sem haver uma história por trás. Será que é por isso que imagens como essa que vamos ver e que viralizou bastante são vistas num lugar como aquele? Alguns moradores viram de longe uma bola de luz pairando sobre a cidade velha. Pegaram suas câmeras e capturaram essas imagens. Veja que a bola desce sobre um ponto onde está a cúpula da rocha. Paira por uns segundos, emite um flash e some de repente, rapidamente sumindo no céu escuro. Veja mais uma vez para que você tire as suas conclusões. Estranho, né? Bom, na minha opinião, isso é no mínimo inconclusivo, mas, sem dúvida, enche os nossos pensamentos de possibilidades. Assim como encheu de milhares de pessoas que assistiram ao vídeo e fizeram comentários diversos, ele mostra claramente um fenômeno aéreo não identificado, ou FANI, como hoje esse tipo de avistamento é chamado, para dar lugar ao famoso OVNI, objeto voador não identificado. O edifício é um santuário erguido no local que, segundo a tradição, teria sido o altar de sacrifícios utilizado por figuras como Abraão, Jacó e outros profetas que introduziram esse rito nos cultos judaicos. É o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque, quando teve a interferência de um anjo que o fez parar, justamente por Abraão ter mostrado a fé que possuía em Deus. Esse espaço sagrado também foi reverenciado por Davi e Salomão. Davi, por exemplo, teria reconhecido o local como sendo designado por Deus e declarou ali que iria construir o templo do Senhor e altar de sacrifícios para Israel. Salomão, convidado por Davi, era quem finalizaria a construção do templo, que posteriormente deveria receber a Arca da Aliança. De acordo com a Bíblia hebraica, o Templo de Salomão foi destruído em 576 a.C. por Nabucodonosor II. Anos depois, o mesmo lugar abrigaria o segundo templo, construído por judeus que haviam sido libertados do cativeiro babilônico, segundo consta, graças à tomada da Babilônia por Ciro o Grande. Este rei persa, além de libertar os judeus, permitiu que eles retornassem a Judá para reconstruir o Templo de Jerusalém. No século I a.C., Herodes o Grande ordenou uma remodelação do Templo de Jerusalém, o que muitos judeus consideraram uma violação do santuário. Buscando agradar a Júlio César, Herodes construiu a Torre Antônia em um dos vértices da muralha, uma fortificação romana com acesso direto ao pátio do templo. Alguns estudiosos referem-se ao templo após essa intervenção como o terceiro templo. A arquitetura original, porém, era considerada sagrada, já que Deus havia dado a Davi o modelo que deveria ser seguido rigorosamente. A intervenção de Herodes, portanto, foi vista por muitos judeus como um ato de profanação. O segundo templo é o mesmo onde Jesus expulsou aquelas pessoas envolvidas no comércio, ali dentro do templo. Vendedores e compradores foram sumariamente expulsos do local. Esse templo era um importante centro de adoração para os judeus e também tinha áreas onde atividades comerciais eram permitidas para facilitar as práticas de sacrifícios e oferendas, como a venda de animais e a troca de moedas. A ação de Jesus de expulsar os cambistas e vendedores foi uma crítica à mercantilização do espaço sagrado, uma atitude que ele viu como uma profanação do templo. O segundo templo, no entanto, tinha sua data de vencimento determinada. Ele foi construído posteriormente no ano de 70 d.C., durante a revolta judaica contra o Império Romano, cujos soldados eram liderados pelo general Tito Augusto. Séculos mais tarde, como altar, a Cúpula da Rocha tornou-se associada ao ponto de partida da Al-Miraj, a jornada aos céus realizada pelo profeta Maomé, e hoje permanece como um dos templos mais importantes para a fé islâmica. Vale ressaltar que para os muçulmanos
Alá é o mesmo Deus reverenciado por judeus e cristãos, sendo Alá simplesmente o termo árabe para Deus. Há diferenças também evidentes entre o Corão e a Bíblia dos cristãos, assim como há na Torá, mas Deus é um só. Será que todas essas ocorrências históricas tenham, de alguma forma, influenciado as energias do local? Praticamente todas as pessoas, independente da crença que têm ou não têm, voltam de Jerusalém dizendo que a cidade abarca uma energia muito forte. De acordo com alguns especialistas, essas pessoas já vão para Jerusalém com pensamento fixo no que já ouviram falar do lugar e no que verão de perto. Chegando lá, ao serem bombardeadas de informações e visitar os diversos lugares citados na Bíblia, uma emoção muito grande toma conta dessas pessoas. Algumas acabam ficando tão envolvidas pela essência do lugar que mudam completamente o seu modo de ser e de ver as coisas. Outras, em menor número, fazem de tudo para tornar Jerusalém a sua nova casa. Muitas dessas pessoas também relatam ver luzes enigmáticas, geralmente próximas a um lugar que é considerado sagrado. M.J. Brenius, autor e cofundador do site científico The Debrief, diz que já recebeu diversos relatos onde pessoas veem luzes quando estão num lugar sagrado. Para ele, isso pode ser mesmo um sinal de que algo sagrado esteja acontecendo, mas não há como ser explicado. Mas como explicar, por outro lado, imagens como o vídeo que vimos agora há pouco? Haim Eshed, ex-chefe de segurança espacial israelense, já declarou acreditar na existência de seres alienígenas e que é só uma questão de tempo e de mais entendimento para que a humanidade conheça a Federação Galáctica, como ele se referiu. Essa federação, já referida em outros assuntos pertinentes à ufologia, seria um grupo de civilizações de outros planetas que, de alguma forma, estariam preocupados com o futuro da Terra. Professor respeitado e general aposentado, Eshed disse a um jornal israelense que os alienígenas são igualmente curiosos sobre a humanidade e que buscam entender a estrutura do universo. O que não é possível no momento é uma aproximação maior, uma vez que, segundo os próprios extraterrestres, os humanos não estariam prontos para isso. Bom, levando em consideração as abordagens religiosas e culturais que viemos moldando há milhares de anos, com certeza um contato indiscutivelmente real com seres de outro planeta mudaria todos os conceitos que juntamos durante a nossa evolução como seres humanos. Religiões, crenças, história da humanidade, enfim, tudo o que nos moldou e tudo o que já registramos teria que ser completamente revisto. E tudo isso com muito cuidado e mudado. Eshed não é o único que fala a respeito da Federação Galáctica. Há um grupo de pessoas de alto escalão em forças aéreas do mundo todo, profissionais de diversas áreas e níveis, e também pesquisadores independentes como George Haas, diretor do Cydonia Institute, uma instituição determinada a pesquisar assuntos incomuns e não divulgados por agências espaciais como a NASA, e também de governos que podem estar ocultando a verdade dos cidadãos. A ideia da Federação Galáctica remonta à época do ex-presidente americano Eisenhower, lá no começo do século XX, que supostamente teria tido contato direto com um ser de um outro mundo, conhecido como Valiant Thor, na década de 50. Thor teria explicado ao ex-presidente a importância da Terra no contexto intergaláctico e recomendado firmemente que a humanidade abandonasse as tecnologias nucleares antes que fosse tarde demais. Jerusalém é uma das cidades mais importantes do mundo. Quanto a isso, não temos a menor dúvida. Primeiro porque ela faz parte de um dos cenários que a humanidade possui como norte de suas próprias decisões. Segundo, por ser historicamente um lugar rico em acontecimentos, tendo sido palco não só de devoções religiosas, como também de grandes conflitos no passado. E segundo a Bíblia cristã, o cenário onde Jesus foi crucificado. O Monte do Templo, e não só a Cúpula da Rocha, é compartilhado por diferentes vertentes religiosas. É um lugar onde você encontra, ao mesmo tempo, cristãos, muçulmanos e judeus, compartilhando praticamente o mesmo terreno, mas, claro, não chegam a se misturar e conversar entre si. Cada um respeita o espaço do outro e pronto. Bom, a gente sabe que nem sempre é assim. Durante o Ramadã de 2023, houve um episódio de tensão e conflito envolvendo soldados israelenses e palestinos
no complexo da Mesquita de Al-Aqsa, que inclui a Cúpula da Rocha. Esse incidente gerou grande repercussão internacional, pois envolveu a invasão do local sagrado durante um dos momentos mais importantes do calendário islâmico. No mês de abril, forças de segurança israelenses entraram no complexo da Mesquita de Al-Aqsa, respondendo ao que afirmaram ser um grupo de palestinos que fizeram uma barricada na mesquita com fogos de artifício, pedras e outros itens. Segundo as autoridades israelenses, esses palestinos planejavam realizar protestos no local. A presença de soldados armados no local sagrado levou a confronto com os palestinos, resultando em feridos, prisões e danos no interior da mesquita. As tensões se agravaram quando imagens e vídeos mostrando soldados israelenses dentro do espaço religioso lançando granadas de efeito moral e usando força para conter os fiéis. Muitos muçulmanos veem qualquer incursão no complexo de Al-Aqsa como uma violação da sua liberdade religiosa e do caráter sagrado do local. Esse tipo de episódio costuma desencadear protestos e reações em diversos países, especialmente durante o Ramadã, quando Al-Aqsa recebe um número ainda maior de fiéis. O complexo da Mesquita de Al-Aqsa é um local de profunda sensibilidade, pois é sagrado para muçulmanos, judeus, cristãos. Qualquer ação que interfira no acesso ou na prática religiosa ali é vista como uma provocação. O Ramadã é um período particularmente delicado, pois intensifica a presença de fiéis muçulmanos em Al-Aqsa, e esses incidentes tendem a aumentar as tensões entre palestinos e israelenses. Os incidentes de 2023 não foram isolados. Ações similares ocorreram em anos anteriores, muitas vezes gerando uma escalada de violência. Em resposta a esse incidente específico, houve protestos na Palestina e em outros países árabes, e também ações retaliatórias de grupos armados em Gaza e no sul do Líbano, levando a uma onda de confrontos que durou semanas. Outra coisa interessante nisso tudo é que, normalmente em locais onde acontecem conflitos pesados, surgem relatos de avistamentos, que, claro, podem estar sendo confundidos com projéteis e explosões, mas as testemunhas insistem em dizer que saberiam distinguir caso se tratassem de armas e não de objetos estranhos. Como vimos inicialmente no vídeo do objeto sobre a cúpula, não há nenhuma arma conhecida que faça um movimento como aquele. Mas aí também vem uma parte cética. Vídeos como estes não passam despercebidos por aqueles que querem provar o contrário. Um especialista em edição de vídeos norte-americano chamado Michael Primor foi convidado por uma grande rede de TV a cabo para explicar o fenômeno. De acordo com as análises que ele fez, o vídeo não apresenta informações digitais suficientes para autenticá-lo como original da câmera. Faltam os chamados metadados, que são informações digitais gravadas pela própria câmera, o que significa que a luz pode ter sido adicionada posteriormente com o uso de um software de edição. E para você? Pode ser um vídeo real? Conte aí pra gente nos comentários o que você acha sobre esse tema. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.